E para entender melhor essa decisão, a gente vai conversar agora com o especialista em tecnologia, inovação e segurança digital, o Arthur Igreja. Arthur, bem-vindo, viu, à programação da CNN Brasil. Obrigada pela gentileza de aceitar o convite. Bom dia, obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui. Muito bem, eu quero começar do começo contigo. Marco Civil da Internet. Para algumas pessoas, pode soar uma estranheza de, puxa vida, o que é exatamente? Ele garante ali a proteção, a privacidade dos dados pessoais das pessoas, mas ao mesmo tempo garante que esses dados sejam disponibilizados mediante uma ordem judicial. Você pode explicar esse processo exatamente e o que muda agora com essa pitada do presidente da República? Claro, vamos lá. O Marco Civil ele foi construído ao longo de um período bastante extenso, com envolvimento de especialistas em tecnologia, um debate com a sociedade. O Marco Civil pode ser classificado como a constituição do meio digital no Brasil. Então, a internet ela surge em meados dos anos 90, chega aqui no Brasil em meados dos anos 90, e ela por algum tempo parecia uma terra sem lei, que todo mundo poderia fazer o que quisesse, né? Então, isso nós temos problemas não só de privacidade, mas também de pirataria, discurso de ódio e tantos outros. E aí o que acontece com essa medida provisória é que ela altera alguns mecanismos muito importantes. Então, primeiro, o conteúdo, ao ser suspenso, excluído, enfim, ele não basta que sejam utilizados os termos de uso da rede social. Então, nós temos aqui uma padronização para todos que atuam na internet brasileira, o que é uma coisa vista como liberal por alguns e como muito preocupante por outros. Então, é isso, nós temos uma mudança nos mecanismos para que o conteúdo seja excluído, para que uma conta seja excluída, a criação de canais para que a pessoa saiba qual foi o motivo e para que ela possa reestabelecer o seu conteúdo e também o seu canal. Então, a mudança fundamental é essa. As empresas, as redes sociais, elas perdem a capacidade de estabelecer nos seus termos quais são as suas regras. Nós temos uma padronização que vem através de medida provisória. Professor, um dos argumentos utilizados pela Presidência da República, pelo governo, para defender essa MP, é que os critérios para dizer o que é fake news, o que não é fake news, para dizer o que é um conteúdo mentiroso, o que não é um conteúdo mentiroso, são elásticos e dependem, por exemplo, do posicionamento ideológico de quem observa aquele conteúdo. E essa MP, é preciso situá-la no tempo e no espaço, né? Ela ocorre num momento em que várias contas de bolsonaristas, de pessoas ligadas ao presidente da República, de apoiadores do presidente da República, ou têm deixado de existir, têm sido suprimidas pelo Twitter, pelo Facebook, pelo Google, ou estão sendo desmonetizadas, né? Pararam de receber pela publicação desse conteúdo. Então, para deixar uma coisa clara aqui, quem é que decide se um conteúdo é falso ou não? Quem é que decide se um conteúdo promove a violência ou não? Até esse momento, o que estava acontecendo era uma zona de intersecção. Então, de um lado, nós estávamos vendo a atuação judicial, né? Então, efetivamente, é uma atuação, quando requisitada por parte da Justiça, para que ela determinasse essa suspensão ou liberação desses conteúdos, mas eu diria que, na maior parte do tempo, as próprias redes sociais, elas começaram a sofrer essa pressão, elas se posicionavam de forma neutra até então, dizendo que, basicamente, elas não tinham responsabilidade sobre os conteúdos que eram postados por empresas e pessoas. Essa pressão começou a aumentar ao longo do tempo e elas se tornaram mais atuantes. Esse movimento começa nos Estados Unidos e vem aqui para o Brasil. Agora, o que nós temos de muito diferente nessa medida provisória é essa intervenção governamental para estabelecer esses parâmetros. Então, eu te diria que até antes de ontem, essa atuação estava dividida entre o Poder Judiciário e os termos de uso das redes sociais. E agora nós temos um novo ingrediente, que é essa alteração do Marco Civil. Volto a dizer, não passou por aquela etapa de debate amplo, como aconteceu na sua Constituição. Então, nós temos aqui uma alteração feita em curto espaço de tempo e que agora caminha para o Congresso para ser debatida, enfim, vamos ver como é que esse debate continua, mas nesse momento essa MP se torna um instrumento poderosíssimo para regular o que pode e o que não pode na internet brasileira.
Isso significa que cada site, cada rede social teria de fazer uma vista grossa maior naquilo que é publicado? Por exemplo, quando a gente entra numa rede social e vem a mensagem, esse conteúdo foi proibido por determinada questão. Esse tipo de trabalho que uma rede social faria em cima de uma publicação, a gente viu, por exemplo, nos Estados Unidos, a conta do ex-presidente ser cancelada, ser bloqueada pelo Twitter por questões do regimento do Twitter. Cada rede social teria o seu regimento e agora olhos mais atentos em cima se isso está sendo feito ou não, professor? É exatamente isso. O ponto é esse. Então, no caso de algumas redes sociais, elas estabeleceram conselhos para determinar qual era a melhor atitude. Tanto que no caso do ex-presidente Trump, a conta ela foi suspensa por um período muito longo, ela continua suspensa. Então, formou-se um conselho para determinar esses casos específicos de ampla audiência e com gravidade em relação ao que deveria ser feito. O que nós estamos presenciando aqui no Brasil é um mecanismo diferente. Então, quer dizer, ao invés do termo de uso da rede social, porque aí os participantes poderiam concordar ou não, coisa que já aconteceu na mensageria, muitos usuários não concordavam com as políticas de um determinado aplicativo, o que eles fizeram, que eles migraram para outro aplicativo. E o que nós temos agora é uma padronização que diz o seguinte, é que não basta colocar esse termo. Então, olha, esse conteúdo foi removido porque violou as condições de uso. Agora, o conteúdo, para ser removido, ele tem que endereçar um dos artigos que estão presentes lá na MP. E esses artigos, eles são, diria, mais amplos, mais brandos, então eles abrem espaço para que a rede social tenha muito mais dificuldade para colocar esse argumento, sem contar o fato de que a rede social ela tem que colocar uma justificativa explícita de qual artigo foi violado e o porquê que esse conteúdo foi removido. Então, sim, nós estamos falando aqui de padronização e de um abrandamento em relação ao poder da rede social, o que ela pode fazer na prática. E sem falar canais eletrônicos de atendimento, a capacidade do usuário se defender. Então, isso também está previsto na medida provisória. Professor, como é que funciona em outros países? Na Inglaterra, por exemplo, que tem uma legislação nesse sentido também, não é? É uma legislação que censura algum tipo de conteúdo, que responsabiliza quem publica conteúdo falso ou com estímulo à violência contra alguém ou contra um determinado grupo, intolerância. Eu queria que o senhor nos localizasse onde é que nós estamos no tempo e no espaço nessa legislação de tentativa de algum controle que não seja censura do que é feito na internet, né? Essa é uma pergunta excepcional. Eu diria que o Brasil está se posicionando de uma maneira muito única em relação à perspectiva. Então, não é que nos outros países a internet é, como eu já citei anteriormente, uma terra sem lei. Muito pelo contrário, os critérios são muito claros. Então, a MP, divulgada ontem, ela estabelece poucos critérios. Então, ela coloca lá Estatuto da Criança e do Adolescente, violação de marcas e patentes, o uso indiscriminado da identidade de um terceiro. Nós temos alguns parâmetros. O que aconteceu nesses outros países é que os termos das redes sociais imperam. Então, quer dizer, como eu falei, a empresa ela pode determinar o que ela acredita seja razoável, né? Como que as pessoas devem se portar dentro da sua rede social. E, além disso, nós temos uma série de dispositivos para coibir discurso de ódio, racismo, incitar a violência e tantos outros. Então, eu diria que a perspectiva que está sendo adotada no Brasil é que é muito única e muito diferente. Então, nós temos, de um lado, uma intervenção, um protagonismo por parte do governo, ele assume esse protagonismo para estabelecer o que essas empresas podem fazer, mas não através desses mecanismos para tentar bloquear essas postagens, porque o que me parece é que nós estamos entrando numa arena em que nós estamos saindo do factual, ou seja, nós estamos caminhando para uma zona em que você não consegue mais questionar a veracidade dessas informações. Então, basicamente, nós estamos caminhando para uma perspectiva em que cada um pode assumir a sua verdade, postá-la livremente e não sofrer nenhuma restrição, o que é preocupante. Arthur, e tem uma questão bem delicada aí, até fazendo um gancho com o que o Colombo perguntou, de quem faria essa análise, né? Quem seria o censor? De até que ponto nós não vamos cair numa questão ideológica sobre
o que é correto falar e o que não é correto falar. De que maneira eu posso opinar? De que maneira eu não posso? É bem possível, até queria ouvir a sua opinião sobre isso, que nós vejamos muitas discussões e que esse assunto seja ainda muito pautado não só no ambiente político, mas também em áreas em que você atua, pessoas que trabalham com gestão de tecnologia, porque é muito delicado, né? Você determinar o que é certo e o que é errado, principalmente quando é uma questão ideológica. Não tenha dúvida disso, até por isso que as empresas de tecnologia, elas rapidamente se posicionaram falando que elas não concordam com essa movimentação. Eu tenho certeza que esse debate vai ficar muito acalorado nas próximas semanas, nos próximos dias, eu diria, porque é um debate, veja, de um lado ele é muito importante, então a moderação de conteúdo é um item fundamental, porque nós caminhamos para esse extremo de que qualquer informação pode ser vinculada, não só através de mensageria, grupos, sem falar nos bots, né, que tiveram uma influência muito grande nas últimas eleições em vários países do mundo e também nas redes sociais. Então, esse é um debate que a sociedade espera que aconteça. Agora, de outro lado, nós temos um problema que é, em nome de você soltar um pouco desses freios, ou seja, se de um lado você acredita que as redes sociais estão tomando esse espaço de forma indevida em relação à moderação, só temos que ter muito cuidado se não é criado um mecanismo que, em nome de suprimir esse excesso de controle das redes sociais, cria possibilidades que são ainda mais restritivas para as próprias empresas de tecnologia e para todo mundo que atua nos meios digitais. Então, é como um movimento pendular, né? Você pode acreditar que existe um extremo para um lado, só que você pode criar um remédio que penaliza ainda mais todo esse ecossistema de informação, de tecnologia, e no final das contas, se o interesse de fato for na busca pela verdade e pela moderação, volto a falar, nós estamos entrando numa era em que basicamente quando você checa uma informação e você tem um critério objetivo, claro, explícito de que aquela informação é indevida, o que nós estamos vendo é uma defesa de que ainda assim essa informação seja vinculada, ou seja, que tenhamos menos freios, né, para que cada pessoa possa se expressar, mas de maneira absolutamente irrestrita. Então, eu tenho certeza que esse debate vai ficar muito intenso já nos próximos dias. Muito bom, Arthur Igreja, obrigada, viu, por vir aqui traduzir para a gente todo esse cenário que agora está no campo político e fazer a gente compreender o quanto isso diz respeito às nossas vidas, não é? Conversamos com o Arthur Igreja, especialista em tecnologia, inovação e segurança digital. Bom dia, obrigada. Bom dia, obrigado.